símbolo sexual. Rebelde. Criadora de tendências. Dançarina. Atriz. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never. Espiritualizada. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. São mais de 40 anos de uma carreira que revolucionou o mundo da música e da cultura. E isso tudo com números superlativos. 7 estatuetas do Grammy e 300 milhões de cópias vendidas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Madonna, a rainha da reinvenção. Como a diva se tornou influenciadora da moda e da cultura e quais os formatos de show que ela criou e que são seguidos até hoje. Para falar do fenômeno Madonna e do maior show de sua carreira no Brasil, eu converso com Braulio Lawrence, editor do G1 Pop Art, e com Dudu Bertolini, estilista, comunicador de moda e fã de Madonna. Quinta-feira, 2 de maio. Braulio, por que não é possível falar sobre o pop nas últimas 4 décadas sem falar da Madonna? Por que ela se tornou a rainha do pop? Porque, resumindo, ela é a maior artista viva hoje da cultura pop. Ela é incomparável por essa capacidade que ela tem de se apropriar de coisas que já estão rolando, de modas que já estão rolando e trazer, não só para o som dela, para as personas dela, para a carreira dela. E não tem ninguém que faça isso tão bem, ou que já tenha feito isso tão bem quanto ela. Há 30 anos ela faz um sucesso enorme, ela já vendeu mais de 200 milhões de discos. Mas ela não quer só isso não, ela quer que todo mundo dance, pule e agite com a música dela. Agora só ela vai explicar por quê. Ai, Madonna. Ela diz que não entendeu nada do que eu falei, mas que deveria ser coisa boa. Eu digo que existe uma Madonna sexy, a que a gente vê no palco. E que existe também aquela Madonna comum, mãe, que cuida dos filhos, uma mulher normal. Qual é a pessoa que está por trás do mito? Ela diz que títulos, rótulos foram inventados por outras pessoas e que por trás do mito existe uma pessoa real, que é mãe. Mas que ela também é uma artista provocadora, espiritual, com consciência política e muito simples. Diz ainda que é uma pessoa como qualquer outra, com todas as características de um ser humano. Ela é uma pessoa determinada, era o que ela queria, era o que ela conseguiu. E porque ela é completa. Ela começa como dançarina, como bailarina, aí tenta sorte como atriz, na parte artística, nessa parte de atuação, uma carreira de mais baixos do que altos, diferentemente das outras partes. Mas ela passa por todos os tipos de artes e sempre tentando se aperfeiçoar, sempre tentando performar de uma forma que chame atenção e que, enfim, mostre o valor dela. A cantora foi bastante criticada e chegou a receber o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz pelo filme Shanghai Surprise em 1986. Chegou um momento que ela desistiu da carreira como atriz, mas não sem antes dar aquela volta por cima. A cantora protagonizou o filme Evita e, para esse trabalho, ela se dedicou ao extremo antes mesmo de conseguir o papel. Com o papel na mão, teve aulas para aprimorar ainda mais suas habilidades vocais e também estudou história da Argentina e da ex-primeira-dama do país. O resultado, claro, veio e Madonna foi premiada como melhor atriz de musical no Globo de Ouro em 1997. Tem algo a mais ali que a gente possa chamar de qual é o segredo do sucesso dela? Por que deu tão certo para ela? É porque ela rompeu barreiras? Porque além de ser completa, ela fez algo mais? Do que você diria? O que eu percebo olhando a carreira dela é que ela é pioneira em muitas coisas que se fala hoje que quem
tá ouvindo a gente pode achar que é comum. Ah, isso aí acho que talvez seja desde antes da Madonna. Não, surgiu com a Madonna. A ideia que se tem de ter uma era, que jovens falam da música pop, bem definida, vem com Madonna. A ideia de uma apresentação, de uma turnê que tenha dividida em atos e que seja teatral, tenha uma pegada da Broadway, tenha troca de figurino, vem da Madonna. Vem dela? Vem dela. Teve também a apresentação histórica da cantora no Video Music Awards. Madonna surgiu em cima de um bolo de casamento com mais de 5 metros de altura. A cantora usava um vestido de noiva e um cinto que estava escrito Boy Toy e fez ali uma apresentação com movimentos sensuais e encenou até algumas posições sexuais. A ideia de pensar em personas diferentes, essa fase com conceitos, como se a sua carreira, você pensasse, essa fase da Madonna que ela usa chapéu de cowboy, faz uma música folk e poeira, já vem na nossa imagem ela cantando Music, ela cantando Don't Tell Me. E aí ela vestida de noiva, já vem a construção da imagem e se você pensar, as letras casam com a imagem, que casam com o clipe, que tudo vai se casando, é muito bem pensado, é uma artista assim que cada era é muito bem definida e muito bem pensada e ela caminhou para que Taylor Swift, Beyoncé e tantas outras hoje pudessem correr livremente. Ela desbravou, né? Quando tudo ainda era mato. Com certeza. Agora, ela, quando faz isso, ela tem ajuda de outras pessoas ou ela tem um processo muito dela autoral? Porque me surpreendeu aqui um dado que eu até queria te perguntar. Eu queria te perguntar sobre quem é a Madonna cantora, mas essa a gente conhece, bem ou mal. Mas a Madonna compositora, por exemplo, eu não conhecia. Eu fui conhecer me preparando para o episódio. Então, o que é dela na história da própria Madonna? Ela, a partir do terceiro disco, o True Blue, é o primeiro disco, o True Blue, que tem, de 1986, que todas as músicas são produzidas, coproduzidas e co-assinadas por ela na composição. Antes, ela se dividia entre músicas pensadas por ela e música que ela pensava de compositores e compositoras, enfim, de outras pessoas. Então, ela também era uma boa intérprete. Ela sabia ser... ela era um pouco uma atriz nesse pato. Ela tem uma frase muito boa dela que é: olha, eu nunca fui materialista, eu não sou materialista e definitivamente eu não sou virgem. Mas Like a Virgin e Material Girl são dois dos principais sucessos ali do começo da carreira dela. E as duas não são músicas escritas por ela. Não? Não são. São dois hitaços, assim, e não são músicas dela, mas ela tomou pra si. Canta como se fossem delas, performa como se fossem músicas dela. E são muito dela. São dela. Porque passaram a ser dela por ela se impor, né? Que ela sempre se... outra coisa, boa resposta também, talvez, é que ela se impõe. Ela tem uma presença, um carisma, tem o tal do Star Quality, que é impressionante como ela tem uma coisinha diferente ali, que você bate o olho, ela sabe, né? Ela tem o borogodó, né? Total. Ela tem o borô que a gente chama, em bom português, de borogodó. Você cita, por exemplo, que ela começou como dançarina. Queria entrar um pouquinho nesse começo e pedir para você nos lembrar se foi uma carreira meteórica. Ela, claro, não começa como rainha, mas ela é uma aposta de uma gravadora e ela começa como dançarina, tentando, enfim, fazendo muitas aulas de dança, sempre muito determinada e tentando fazer parte de corpo de balé de outros artistas e fazendo aula pra caramba. Ela começou a estudar dança, ela foi cheerleader na escola e ela começou a estudar dança e foi através desse estudo do balé que ela acabou indo parar em Nova York. E aí tem uma lenda em torno disso, que ela foi embora para Nova York com 17 anos, com apenas $35 no bolso, e que ela chegou, pegou um táxi, disse pro taxista assim, me leve ao centro de tudo. A Madonna é do estado de Michigan, e aí, claro, ela vai tentar a vida na maior cidade dos Estados Unidos. E aí daí ela vai para Nova York na tentativa de ser artista, primeiro ser dançarina,
no final da década de 70, por volta ali de 1978, que ela começa a fazer os contatos dela e frequentar os clubes lá, as boates, tentando, enfim, pescar referências e ser primeiro dançarina. E aí, depois disso, ela lança o primeiro álbum dela em que ano? Aí ela lança o primeiro disco até rápido, porque são 5 anos depois da chegada em Nova York, em 83, ela lança o primeiro disco que leva o nome dela, em 83. E já é um disco que já tem aquele visual do qual eu já falei, já começa a se empacotar ali como uma princesinha do pop antes de ser rainha. A cantora começou bem e logo com seu primeiro álbum garantiu o 7º lugar na lista de discos mais vendidos em 1984. No mesmo ano, também conquistou espaço no ranking da Billboard com o Like a Virgin. Mas mesmo bem recebida pelos fãs, Madonna começou a ser muito criticada por várias entidades mais conservadoras que diziam que ela estava promovendo sexo antes do casamento. Mas o estouro mesmo talvez seja no meio, na segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, com as turnês ficando cada vez maiores, que aí a rainha. Então, e ela lança o primeiro disco com 24 anos. Talvez ajude a ter essa resposta, o que é nova, obviamente, sabemos bem, 24 anos, mas é absurdo mas pro showbiz, dizer talvez isso, mas não, pro né? showbiz não. Se a gente compara com Justin Bieber, com Michael Jackson, com Taylor Swift, com Beyoncé, Beyoncé começou com quantos anos? Algo muito como... muito nova. Até no Destiny's Child, muito nova. Menos de 18 anos, com certeza. O Justin Bieber com cover no YouTube, 13 anos. O Michael Jackson, criança, no Jackson 5. Todo mundo é muito precoce. Ela para mim, 24 anos, primeiro álbum, tá tranquilo. É uma idade Pra mim tá muito tranquilo. Mas, para alguns, ela pode ser considerada que foi um pouco... que ela teve que ralar um pouco antes de estourar. Foi, então, o primeiro disco dá uma estourada, mas ainda não é gigantesco. Tanto que talvez a melhor régua para medir se demorou ou não o sucesso dela é que quando teve o USA for Africa, a famosa We Are The World, ela não foi escolhida para estar lá. Foi a Cyndi Lauper. Foi a Cyndi Lauper. Isso dá uma ideia de que ela não era tão grande assim naquela época. Ela já tinha potencial, mas consideraram a Cyndi Lauper maior. Essa mulher que já vem do Olimpo, ela influencia hoje o pop de que forma? E qual é o peso dela hoje no cenário musical? Porque aí é o momento em que vem uma mudança na carreira dela, estou entendendo, certo? Ela é uma lenda viva, todo mundo respeita e todo mundo sabe que ela é importante para tudo que aconteceu até agora. Mas quando a gente pega os lançamentos mais recentes, eles não vão tão bem nas paradas quanto iam em outros anos. Só para a gente ter uma ideia, a última vez que ela chegou ao topo da parada americana foi em 2000, ou seja, faz muito tempo. Foi com Music e foi a última vez que ela chegou no topo. Passando para o início dos anos 2000, Madonna já tinha sua carreira consolidada, mas não se acomodou. Mais uma vez, ela renovou os temas de suas músicas e apostou em uma abordagem mais política, em uma época que os Estados Unidos estava devastado com os ataques de 11 de setembro. Só que as mudanças não foram bem recebidas. O álbum American Life foi o menos vendido na carreira da cantora. E o single que dava título a esse álbum entrou para a lista da revista Blender como uma das piores canções de todos os tempos. Se a gente pega o Madame X, que é de 2019, ele não foi muito bem nas paradas, ele não foi muito bem nas plataformas de streaming, onde hoje a gente... Onde a gente ouve música. A gente ouve música e onde você sabe que uma música tá bombando é vendo os rankings dos players de streaming. Ela não vai bem. Ela ainda é relevante musicalmente, ainda, tipo, quando a Anitta conseguiu gravar uma música com a Madonna, e a Anitta é a nossa maior popstar hoje internacional, os fãs ficaram doidos e todo mundo vibrou, a Anitta vibrou. Claro que sim, ainda é importante. Mas, comparando com as grandes hoje, com a Taylor Swift, com a Beyoncé, com outras, e até com artistas como Bad Bunny ou The Weeknd, ela nem faz cosquinha quando se faz nas paradas ali. Ela passa longe da magnitude, da quantidade de streams que esses outros artistas que eu citei têm. Então é uma coisa mais como... todo mundo respeita mais do que ouve.
Agora, Braulio, eu queria terminar tratando com você sobre uma outra versão dela, porque você descreveu muito bem a versão cantora da Madonna, você descreveu muito bem a versão compositora da Madonna, você falou muito bem de como ela já chega muito, muito grande no chamado showbiz. Agora, e a Madonna que fala de política, que empunha bandeiras? Quando é que essa Madonna surge? Eu queria que você descrevesse um pouco essa faceta dela. Ela é, acima de tudo, uma voz progressista no pop, seja falando sobre a liberdade feminina, sobre assuntos que hoje a gente fala assim, claro, mas ela já foi julgada por coisas que hoje a gente acha normal e na época foi taxada de nomes absurdos. Inqualificáveis que não fazem nenhum sentido. A Madonna é a rainha do marketing. Mas ela podia ser a rainha do marketing que fosse, que se não tivesse música, e música boa por trás daquilo, não teria sido nada. Tanto que ela é a maior campeã de singles top 10 na parada dance da Billboard. E a maior campeã de singles top 10 na história da música. Mas ela teve que ralar para mostrar que, sim, uma mulher pode falar, por exemplo, de sexo. Que é né? E então, todo esse discurso progressista, quando ela, por exemplo, Vogue, que muita gente pensa que é só uma brincadeirinha ali com moda, mas não. Vogue é uma dança, um movimento que vem dos bailes que ela acompanhou de perto em Nova York nos anos 80 da comunidade LGBT. Muitos sem grana para montar os looks, para fazer as poses e tudo aquilo. Ela traz esses caras desses bailes para tocar com ela, cantar com ela. E ela dá, ao fazer isso, claro que ela dá voz e holofote para quem não tem, para quem não tem, para as mulheres, para a comunidade LGBT, para todo tipo de gente. Até para os latinos, de certa forma, ela diz que já foi latina em outra vida, sente. Ela diz isso? Ela diz isso. E ela traz a luz para todas as pessoas. Então, essa coisa dela de meio... Ela consegue se apropriar como se fosse dela, mas sem essa de apropriadora cultural. Uma coisa mais de agitadora cultural, de trazer... Todo mundo quer ser, né, sampleado e falado pela Madonna. Ouvindo você falar e conhecendo um pouco da história dela, eu acho que ela puxava os outros, assim, né? Eu acho que ela puxa nos momentos mais altos da carreira dela, ela não subiu sozinha, né? Então, quando ela dá palco para quem não tem palco, né? Vamos discutir, vamos falar que a mulher pode ter prazer, né? Que a mulher pode desejar o que ela quiser, quando ela grava erótica. Eu me lembro de ver aquele clipe, se eu não me engano, foi no Fantástico, não me lembro onde é que foi. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto nada parecido. Isso vira conversa, né? Na segunda-feira pós-Fantástico, as pessoas vão conversar sobre isso. Exato. Ela pauta o que tem que falar. E pauta com assuntos importantes. E se você pensar o que é ser pop, né? A cultura pop, a pop art, é se apropriar de tudo que está em sua volta para fazer o quê? Por meio da cultura pop, da música pop, gerar debate, falar de assuntos importantes sem você perceber que você está falando sobre aquele assunto. Então, se você vê um clipe da Madonna lá, vestido como sadomasoquista, falando que eu quero me expressar, ou que eu quero falar da liberdade feminina, da liberdade sexual feminina, e na segunda-feira alguém está chocado e conversa com outra pessoa que não está, e com isso a conversa anda, isso além de ser música para dançar, é música para pensar também. Braulio, muito obrigada por ter topado falar com a gente. Eu sei que você vai ao show. Infelizmente, eu não vou poder ir, mas eu quero saber de tudo depois, por favor. Combinado. Obrigada. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Dudu. Dudu, eu falava agora há pouco com o Braulio sobre o peso da Madonna na música pop. Com você, eu quero me debruçar sobre as influências. E aqui me ocorreu algo, porque muito antes do termo influencer virar modinha, a Madonna já era muita em várias frentes. Uma das frentes foi a moda. Então eu queria te ouvir no que ela influenciou.
Bom, a Madonna realmente ela é uma influência muito importante, né, dessa segunda metade do século XX em vários vetores culturais, e a moda certamente é um deles. A Madonna sempre foi um ícone da moda, né, e a imagem pessoal dela, né, a imagem dela no trabalho sempre colaborou muito, né, para as histórias que ela estava contando no palco e nas imagens que ela criou. E a Madonna sempre colaborou com muitos estilistas, stylists e profissionais de moda muito talentosos, com criadores de imagem muito talentosos. Eu até acho curioso que, apesar da Madonna ser uma pessoa que tem muito estilo, na hora de se vestir, eu acho que ela mais sempre teve um talento em colocar a camada de quem ela é, sob o trabalho de vários profissionais talentosos que colaboraram com ela. E isso ela fez ao longo desses 40 anos. Ela já começa, né, nos anos 80, lá em Nova York, colaborando com pessoas tipo o Keith Haring, né, o grande artista plástico que desenhou peças de roupa para ela, que criava coisas para ela. E também a Mary Paul, aquela stylist fantástica dos anos 80, que criou o look dos primeiros discos, o look do Like a Virgin, com as pulseiras de plástico, com aquela coisa meio punk new wave, corset de renda, com brinco de cruz. E ali já provou que a Madonna era uma influencer, né? Porque já criou a Madonna Mania, a mania da Madonna, né? Nos anos 80, já começou a influência dela lá, com esse look que ela criou junto com a Mary Paul. E de lá para cá foram muitas, né? Influências importantes. É impossível não falar do icônico, cônico sutiã do Gaultier, né? Que ela usa o corset do Gaultier na turnê Blonde Ambition com o sutiã cônico. E aquilo é muito importante para muito além de uma imagem de moda. É importante porque é um momento de luta feminista, por emancipação feminina, por falar de liberdade sexual, e chega essa mulher poderosa no palco com esse sutiã bélico, cônico, que é, na verdade, uma reprodução dos anos 50, mas que naquele momento faz muito sentido e que está sendo reproduzido agora nesse show, porque esse show é uma retrospectiva de vários momentos icônicos da Madonna. O show, que acontece no dia 4 de maio, será o encerramento da turnê mundial da Madonna. O evento promete parar a cidade. Mais de 1 milhão de pessoas são esperadas na areia de Copacabana. Então o Gaultier desenhou uma nova versão para ela no show desse sutiã. Mas olha, são muitos momentos icônicos, né? Quando eu lembro dela de camisola de cetim na igreja, fazendo Like a Prayer, que foi um dos looks mais controversos, né, que ela já fez também. Mais uma vez, vai além do look, né? São mensagens, né, que colaboram para tudo aquilo que a Madonna está querendo contar. E, arrematando, né, é interessante, é um ótimo momento para olhar a influência da Madonna na moda, já que essa celebração dos 40 anos de carreira dela faz essa retrospectiva no palco, né? Olha, já que você falou em retrospectiva em décadas, eu queria voltar contigo para a década de 1980, porque data desse período o início da Madonna sendo reconhecida como uma defensora das causas LGBT. E ela me parece ser, me corrija se eu estiver errada, a primeira, né? O primeiro ícone pop a defender essas causas. Então eu queria também falar sobre essa versão da Madonna, porque são muitas versões. A versão ativista da Madonna em relação à causa LGBT. Eu não poderia dizer que ela é a primeira. Eu acho que, assim, né, ela tem um papel muito importante, eu acredito, de trazer para as massas, de ser um trampolim para essa mensagem, ocupando um lugar de tanto protagonismo e destaque como ela ocupava, ela tem a coragem de ser uma defensora dessas causas. I am here to say that the gay community and gay people here and all around the world have the same rights. Eu já posso dizer por mim, porque a importância que teve quando eu ainda criança, vi a Madonna cantando Vogue, adolescente, no caso, é assim, o impacto que aquilo teve para mim e o entendimento da minha identidade LGBT, isso foi muito importante, né? Eu sei como ela foi revolucionária para muitos de nós. E eu acho que tem uma mensagem, principalmente no trabalho dela, que vai do Like a Prayer, do final dos anos 80. E eu diria que até depois do Erotica, né, alguma coisa em torno de 94, 95, não que ela não transforme essas realidades até hoje e não preserve o seu papel de protagonismo e de importância. Mas eu diria que nesses quase 10 anos, ela tem um papel crucial nessa discussão LGBT, na popularização desses discursos, lembrando o quanto ela foi criticada, o quanto ela foi massacrada por defender essas causas, principalmente entre o Erotica e o Sex, entre 94 e 95. E ali ela estava falando da emancipação feminina,
né? E ela estava falando da liberdade de expressão e da liberdade sexual, da liberdade de você poder se expressar sexualmente e defender as diferentes identidades de gênero e orientações sexuais. Oh my God, you're so hot. Hold my hair, let me get on top. O Sex é um trabalho revolucionário, né? Até hoje é uma obra de arte fotografada pelo Steven Meisel, com direção de arte do Fabien Baron, alguns dos maiores nomes da história da moda, né? Com, imagina, presenças fantásticas como de Naomi Campbell, Isabella Rossellini, entre tantas pessoas que participaram. Eu acredito que seja uma bíblia sobre as questões de identidade de gênero e orientação sexual. A gente falou aqui de música, né? A gente falou de moda, de comportamento, mas eu queria te perguntar, Dudu, quais outros exemplos você pode destacar para a gente sobre essa revolução cultural que a Madonna provocou? O que não é tão aparente que você acha que vale a pena destacar para a gente explorar todos esses lados ou essas versões da Madonna? Eu acho que, nesse momento, principalmente, mais destaca é a longevidade da carreira da Madonna. Então, a Madonna, hoje, ela tem aí 4 décadas de história que a gente consegue entender a história do mundo através dessa trajetória dela, né? Então, hoje, você pode até não gostar da Madonna ou das músicas da Madonna, mas não respeitar a Madonna é impossível, porque ela é esse marcador cultural da cultura pop contemporânea, né? E atravessar nas suas diferentes idades e décadas, combater o etarismo, como ela faz hoje em dia, que é um outro vetor cultural super importante que a Madonna também, né, ao estar, né, neste momento presente, ativa, corajosa, dona da sua própria narrativa, isso também é muito importante. Quando a gente for contar a história do mundo, né, nesse final do século XX, começo do século XXI, e quando a gente falar das transformações culturais e sociais, né, que aconteceram, vai ser muito difícil não falar da Madonna. E você me dá um gancho espetacular quando você fala de longevidade para uma das minhas últimas perguntas para você, que é sobre etarismo. Porque essa mulher poderosa, que tem uma carreira super longeva, ela recebeu críticas nos últimos tempos por causa da idade que ela tem e pelos procedimentos estéticos que ela fez. E eu queria te perguntar, você enxerga aí algum tipo de paradoxo? A pessoa que sempre lutou para ser quem queria ser e para que os outros façam aquilo que eles querem, ser questionada por suas escolhas também na aparência e também pela idade? Então, mais uma vez, a Madonna, né, sendo o melhor reflexo dos seus tempos e enfrentando com bravura, né, com coragem, os ataques, né, que vão se transformando ao longo da história. E, realmente, a Madonna é uma guerreira nessa luta contra o etarismo, independente de qualquer coisa. Justamente por essa longevidade, por ser essa mulher ativa, forte, dona da sua própria narrativa, neste momento em que ela está chegando nesse palco, enchendo a nossa Copacabana de gente, ela é um exemplo, né, de como ser a melhor versão, a mais corajosa versão de você, né, em cada idade. E sobre os procedimentos estéticos, claro que existe um paradoxo contemporâneo aí. Quem realmente pode dizer de verdade, né, a motivação, ou julgar a motivação dos procedimentos estéticos da Madonna é ela mesma, né? Quando a gente pensa que existe aí um paradoxo de ela ter a liberdade para fazer o que ela bem entender com a vida dela e com a cara dela, mas a gente também entende que eles podem ter sido fruto de uma grande pressão externa por uma eterna juventude, de alguém que a gente reconhece o rosto por tanto tempo na história pop, como é difícil ela para se enxergar de outra forma, né, ou sendo aceita. Então, eu acredito que as duas coisas morem neste mesmo lugar, né? Acho que esse paradoxo, acho que existe, sim, uma pressão social por essa juventude, mas também existe uma coragem de ser quem se é, que é o que sempre pautou a história da Madonna. Não, e ela ainda faz com os críticos o que ela fazia 40 anos atrás. Eu tô me lixando para a crítica de vocês, né? 40 anos depois, ela tá dando de ombros para esses críticos todos, né? Isso é muito legal também. Agora, você fala dela de um jeito muito peculiar. Vocês já se conheceram? Você já encontrou a Madonna? Gente, eu já encontrei a Madonna bem de pertinho 2 vezes, a gente não teve a chance de conversar,
nós tivemos essa presença percebida, né? Uma foi no after party dela aqui no Bar Secreto, depois do show dela. Você se lembra, em 2009, o romance com o modelo brasileiro Jesus Luz fez barulho. Quero deixar bem claro que antes de ter conhecido Jesus, eu já era apaixonada pelo Brasil. É um dos melhores lugares do mundo. Ela foi uma festa super especial, porque a própria equipe, né, mesmo ela e a equipe, falou que muito tempo eles não viam a Madonna tão à vontade como ela ficou ali naquela festa. Dançando na pista de dança com Jesus, dançando com todo mundo. E aí na Cabala, em Nova York, uma vez eu tava lá, ela chegou para Cabala, sentou na minha frente. Hoje, todo o trabalho de Madonna é influenciado pela Cabala, a palavra hebraica que significa receber. É o lado místico do judaísmo, transmitido oralmente há milhares de anos. E eu confesso que eu não conseguia fechar o olho para fazer a meditação da Cabala, porque eu ficava assim, ó, de cantinho, vendo o que a Madonna estava fazendo. E eu confesso que as 2 vezes ela ficou meio assim comigo, porque ela percebeu a minha energia de fã na sala, eu não consegui muito disfarçar, né? E não prometo que eu vá conseguir também, tá, Madonna? Tá fingir naturalidade se encontrar de novo. Mas não trabalhamos com nenhuma foto, Dudu? Não, quem sabe dessa aí, Natuza? Me ajuda aí. Vamos lá. Faz essa campanha. Vamos fazer essa mentalização. Se não está, é um strike a pose. Já tô de pose pronta, Madonna. Eu quero um strike a pose pra já, depois desse show, tá? Não aceito menos, Dudu. Nossa, eu já tô assim, mandando pro universo. Já vou até acender uma vela aqui. Meu querido, muito obrigada por ter topado falar com a gente sobre ela. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, minha querida. Sempre um prazer estar com você. Sabe que eu sou sua fã, né? Então, adorei nosso papo. Muito obrigada. Muito me honra. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Beijo! Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.